Imagine que Deus é semelhante a nós. Se isso é verdade, como ele se parece? O que é de fato ser semelhante a Deus? O nosso verso de hoje fala da imagem de Deus e é um dos versículos mais discutidos em toda a Bíblia. O que é de fato, o que é exatamente a imagem de Deus? Essa tem sido uma questão que tem se arrastado ao longo dos séculos. A humanidade é feita à imagem de Deus. Nenhuma das outras criaturas da natureza compartilha essa dignidade. Mas o que de fato é isso? O que de fato é essa dignidade? O que é ser imagem e semelhança de Deus? A gente tem equívocos sobre o que é essa imagem porque a gente tem equívocos sobre quem Deus é. Então, assim, primeiro é o equívoco de que o fato definitivo de Deus, né, o que de fato define quem Deus é o seu poder. Ou, para a gente usar um termo mais técnico, é sua onipotência. Aquelas pessoas que são fixadas no poder de Deus apontam para isso, para o fim desse versículo. Olha, eles dizem, a imagem é sobre domínio. Ser semelhante a Deus é sobre ter poder. Bem, certamente o domínio está ligado, sim, à imagem. Mas será que o domínio é equivalente à imagem? Tem muito mais a ver com fluir dessa imagem, não sobre defini-la. Um outro equívoco a ser mencionado aqui é o da sabedoria. Afirma-se que o fato definitivo e último sobre Deus é o seu conhecimento, né? A onisciência, que é esse outro termo técnico. E aí, para essas pessoas, Deus é uma mente infinita, esclarecida, iluminada. Então, obviamente, o que mais seria a nossa imagem, além das nossas próprias capacidades racionais? O que define o ser humano é a sua lógica. E essa lógica é mais ou menos o seguinte: a imagem é única para a humanidade. Então, a racionalidade, o autocontrole, a autoconsciência também é única para a humanidade. Portanto, racionalidade é a imagem. E aí você pode dizer que essas pessoas estão se apegando a minúcias do texto, mas é surpreendente o quão penetrante essa visão é. Como é que a gente define a nossa espécie? Não é justamente pelo nome Homo sapiens, ou seja, homem conhecedor, homem que pensa? Os filósofos descrevem o ser humano como animais racionais. Pensamos, logo existimos. Não é essa a filosofia? Certamente a racionalidade ela flui da imagem, mas de novo, será que ela define a imagem? Vamos pensar sobre o que este verso está realmente dizendo? Em primeiro lugar, entenda que a palavra imagem e semelhança são apenas palavras muito básicas para sósia, cópia, algo muito parecido. É justamente o tipo de palavra que você usaria para as famosas estátuas de cera, sabe? Aquele museu famoso lá que são muito parecidos de fato com as pessoas que essas imagens de cera representam. Deus não está fazendo formigas que ele pode simplesmente esmagar ou robôs que ele vai controlar. Não. Nós não somos exibições para o seu zoológico. Ele está de fato fazendo criaturas com quem ele possa compartilhar a vida. Ele quer nos convidar para comer à sua mesa, para compartilhar uma amizade genuína, face a face. Quase parece blasfêmia dizer tais coisas, mas a Bíblia fala nestes termos repetidas vezes. A imagem tem implicações muito mais radicais na forma como pensamos na nossa relação com Deus. E em segundo lugar, a gente precisa notar como é que o verso 26 de fato começa. Façamos. De novo aqui aquele velho termo no plural. Aqui está uma conversa acontecendo entre mais de uma pessoa. A criação é projetada por um comitê divino. E quando a humanidade é projetada, a verdade acaba sendo trazida à tona. Façamos. Essas pessoas que nós chamamos de Deus, não de deuses. Essas três pessoas, como nós já vimos, são chamadas de Deus. Deus, a Trindade, essa relação, esse relacionamento. Então, as pessoas que são Deus, elas estão unidas no mesmo propósito comum de fazer uma espécie especial. Uma espécie especial. E o versículo continua dizendo, no verso 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse Deus multipessoal não seria devidamente retratado se houvesse apenas um monte de homens por aí, um monte de pessoas iguais. O Deus que é diferentes pessoas, unidas no amor, ele cria um povo que são pessoas diferentes, homens e mulheres. E como ensina o capítulo 2, o homem e a mulher devem se tornar um no amor comprometido. Assim é com a humanidade, assim sempre foi com Deus, um amor relacional. Nós imaginamos a vida de Deus em que ele sempre foi uma comunidade de amor centrado no outro. Quer consideremos o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, cada pessoa dentro da Trindade sempre amou a Deus e sempre amou ao próximo. E isso tudo antes de existir um universo. Desde que existe Deus, existe uma relação de amor centrado no outro. E esse Deus
Esse Deus relacional traz um mundo à existência e coloca a humanidade ao seu nível. Ele quer que essas criaturas compartilhem particularmente a sua vida e assim ele as faz como ele, pessoas dentro de um relacionamento, atraídas para o próprio relacionamento de Deus. Agora que nós estamos pensando nesse sentido, é claro que o domínio especial da humanidade vai se seguir. E é claro que a inteligência especial da humanidade também vai ser necessária. Mas a imagem é primariamente uma verdade relacional. Ela denota a nossa relação especial com Deus e secundariamente para com o outro, como pessoas dentro de uma relação. Talvez, então, a gente precise abandonar o termo Homo sapiens e utilizar uma expressão melhor, Homo adorans. Essas são as maneiras que nós pensaremos quando nós compreendemos a imagem de Deus como uma imagem relacional. Assim, agora, imagine a imagem de Deus. Ela se parece com um poder absoluto? Ela se parece com uma mente infinita? Ou se parece com pessoas em comunhão de amor e relacionamento? Agora imagine a humanidade crescendo. Como isso se parece para você? Como essa imagem molda sua visão de Deus, de si mesmo e dos outros? Poder absoluto? Uma mente infinita ou o amor relacional?